Rádio Botafogo. Só começamos a entrar no jogo um pouquinho depois dos 30 e poucos minutos. O segundo tempo acredito que tenha melhorado bastante. Mas certamente eu gosto de jogar com camisa 9 de referência, né? Apesar de a gente ter ótimas equipes jogando sem o 9 de referência, para o meu gosto, para o meu paladar de futebol, eu gosto de jogar com camisa 9, né? Como a gente não pôde contar com Chiesa, já que a gente resolveu preservar ele depois da sequência de 6 jogos que ele fez seguido para quarta-feira, e o Igor Cássio só volta a treinar com a gente na segunda-feira, provavelmente vai estar pronto para o jogo contra o Volta Redonda. O que a gente entendia que era a melhor opção era o Eric. Logicamente que faltou um pouco de sincronismo ali com nossos meios, mas depois no segundo tempo já deu um pouquinho de resultado. Felizmente não veio a vitória. Zé, queria que você falasse um pouquinho sobre o Rickson, né? Hoje ele fez a estreia dele e jogou numa posição, pelo menos no primeiro tempo, que a gente não estava habituado a vê-lo, né? Normalmente ele joga mais centralizado como volante ou como um 10 ali. Hoje ele começou mais aberto. Como é que você vê esse jogador, né? Que tipo de funções no campo você imagina ele fazendo, como hoje no primeiro tempo, depois no segundo já mais como um volante, enfim? Como é que características você observa? Como é que você vê ele podendo entrar na equipe? O Rickson é um menino maravilhoso, muito dócil, trabalhador, fala muito pouco, sempre predisposto a ajudar. Para quem conhece como eu conheço da base e enfrentei algumas vezes, polivalente, já jogou na posição de atacante, por dentro, de lateral direito, e isso faz a gente reconhecer o valor dele, o merecimento de poder estar jogando, começando mais uma partida, e assim como fez na lateral direita contra o Boa Vista, hoje, nas duas posições que a gente colocou ele cumprindo muito bem a função. Está ganhando devagarzinho seu espaço no clube, e tenho certeza que a sequência pode dar para ele confiança, para ele mostrar o seu verdadeiro potencial, que eu acho que ainda tem muita coisa para ele mostrar. Zé Ricardo, boa noite, é um prazer falar com você mais uma vez. Boa noite. Você veio de uma sequência muito boa de vitórias e não sofria gol. Aos 7 minutos vocês sofreram um gol da equipe do Vasco da Gama. Depois, no segundo tempo, vocês multiplicaram, foram melhores, botaram bola na trave, poderia até ter virado, mas enfim, o Botafogo não tem vencido os clássicos aqui. Perdeu para o Flamengo e empatou com o Vasco. O que fazer para essa equipe tentar voltar a vencer os clássicos, tentar se posicionar melhor na tabela e agora pensar na Copa do Brasil, a equipe do Cuiabá, que vocês têm observado aí através de vídeo? Um pouquinho até cruel você falar assim, a gente fez 2 clássicos, sim, lógico que a gente queria ter ganho, começamos bem contra o Flamengo, saímos na frente, depois sofremos a virada. Hoje, apesar do primeiro tempo abaixo, que eu até acredito por ter pouco tempo de ter preparado esse jogo, confesso, o nosso foco todo era na competição internacional, na Sul-Americana, e só conseguimos preparar o jogo verdadeiramente do Vasco ontem, né? Porque viajamos quinta-feira e ontem por cerca de 25 minutos e com muitas dúvidas durante o treino de ontem para saber quem teria condições de jogo. Então, mediante a tudo isso, acredito que o primeiro tempo se deva a gente ter sido abaixo por essa falta de tempo da gente trabalhar os atletas na posição. O primeiro tempo, de uma certa forma, mostrou os erros para a gente, para eles também. No intervalo a gente conseguiu corrigir, aproximamos um pouquinho mais os homens de frente, mantivemos mais a posse de bola. Eu acho que o resultado só não... O espetáculo só não foi melhor porque as duas equipes sentiram, né? Tanto o Vasco, que vem numa sequência longa, invicta, e a gente também que veio de uma viagem, um jogo extremamente desgastante, não só fisicamente como emocionalmente, como foi o jogo de quarta-feira em Buenos Aires. E, de uma certa forma, o Vasco continua invicto e a gente continua numa boa sequência, né? Eu fico satisfeito de uma forma geral, porque foram muitas mudanças da equipe que vinha se mantendo, e principalmente no segundo tempo, os meninos que entraram também na sequência mostraram personalidade para jogar, e essa sempre tinha sido a nossa proposta, né? Ter um elenco mais enxuto, dar minutagem para todos eles e potencializar para que a gente possa ter
um elenco competitivo entre eles. Então, lógico que a gente queria ter vencido. A nível matemático, eu acho que não muda muita coisa, porque o nosso foco é tentar vencer o segundo turno, porque na pontuação geral, com a vitória do Volta Redonda ontem, é muito difícil, ainda tem chance, a gente vai lutar, mas eu acho que a verdadeira chance para a gente chegar a disputar o bicampeonato carioca é tentar vencer a Copa Rio. Essa é a nossa oportunidade, né? E como é uma chave contra a outra, tudo pode acontecer, a gente pode classificar com uma pontuação máxima, ou que agora seria 13 pontos para a gente, ou pode classificar até com uma pontuação pequena. Então, depende muito. Certamente demos uma certa prioridade para quarta-feira. Qualquer jogador, aqueles que não jogaram, que apresentaram um cansaço acima daquilo que a gente achava esperado, a gente preferiu não arriscar, porque quarta-feira é um jogo fundamental para a gente, que é a Copa do Brasil. Zé, boa noite. Mediante tudo isso que você falou, uma vitória importante na quarta-feira na Argentina e o empate hoje no Clássico, como você avalia já atualmente o nível de competitividade do Botafogo? Eu acho que a gente tem muito a crescer ainda, né? Logicamente que ficamos pressionados pelo início de ano ruim. Mas se você levar em consideração que começamos a competição com 6, 7 jogadores que não terminaram o ano passado, não é desculpa, mas acaba dando uma certa, tendo uma certa explicação. E logicamente que a pressão aumentando, o nível de exigência e cobrança, a responsabilidade de todos nós sabemos que é enorme, de vestir a camisa do Botafogo e representar a camisa do Botafogo. Ainda bem conseguimos uma boa classificação na primeira fase da Copa do Brasil e agora na Sul-Americana, num desafio extremamente complicado para a gente. Isso faz a gente retomar um pouquinho da confiança e as coisas começam a fluir um pouquinho melhor. Tenho que enaltecer o empenho do meu grupo, o grupo que trabalha muito. Conto muito com a torcida na quarta-feira. Espero ver o Newton Santos extremamente lotado aqui, cheio. Tomara que a gente possa fazer uma pressão muito grande na equipe do Cuiabá, uma etapa muito traiçoeira ainda da Copa do Brasil, que sem jogo de volta, e a gente precisa estar bem concentrado para a gente avançar de fase. Zé, boa noite, parabéns pela vitória. Quase. Desculpa. Quase. Hoje deu para ver um pouquinho que você utilizou mais o banco de reservas e todo mundo que entrou acabou indo bem. Isso te dá confiança nesse elenco, de poder rodar um pouco mais esse elenco e ver que mesmo você mexendo, o nível do Botafogo, muito pelo contrário, acabou subindo no segundo tempo? Eu acho que a confiança é para eles, né? Eu tenho a confiança deles. Eu me sinto confiante de colocar qualquer um jogador. Não é à toa que esses rapazes fazem parte, alguns deles, há muito tempo aqui, sabem o que é vestir a camisa do Botafogo. Aqueles que chegaram com o nosso aval, então a confiança eu tenho. E aí é a questão de treinamento, de dia a dia, de merecimento. Os meninos vinham treinando muito bem. Eu achei que era uma boa oportunidade de colocá-los. E logicamente que isso vai dando confiança para a gente seguir. E tomara que a gente encontre o melhor nível e que se a gente vier a flutuar de rendimento, vamos dizer assim, que seja na parte de cima, e não como aconteceu no início do ano, que a gente flutuou de rendimento, mas com rendimento abaixo, né? Então, fico feliz aí por ter os meninos terem entrado bem, principalmente o Anderson, o Rickson, são garotos que mostraram na base uma condição, mas que tem que fazer novamente um caminho para se fortalecer e ser reconhecido também no profissional. Zé, boa noite. Boa noite. Aproveitando esse assunto, o Marcelo é um jogador que tem entrado bem, ele fez uma boa partida na quarta-feira e hoje, além do gol, ele teve uma recuperação ali num contra-ataque muito boa. Fala um pouquinho do Marcelo, que é um jogador que em jogos importantes ele tem se destacado, e se você acha que teu setor defensivo está um degrau acima do defensivo, está um degrau acima do ofensivo. Olha, o Marcelo para mim já é uma realidade, né? O que eu fiz foi mostrar para ele que às vezes o jogador muito envolvido, né?
por redes sociais e comentários, acaba se deixando levar por uma onda ou por uma sequência de críticas. E o Marcelo é um jogador que já é a realidade do clube há muito tempo. Desde a época do Jair Ventura aqui, jogando um Campeonato Brasileiro muito seguro, depois uma Libertadores também muito segura, em 2017, a gente está falando de 2 anos já, se passaram. Então não tem porquê a gente ter dúvida do Marcelo, eu não tenho dúvida nenhuma que ele pode jogar tranquilamente. O que eu pedi para que ele retomasse essa confiança, que ele pudesse deixar a mochila dele bem vazia, não entrasse em campo com mochila pesada. E eu acho que ele está entendendo isso daí, está se cuidando bastante. E agora acabou de ser pai, então também dá um pouco mais de experiência para ele. Sabe que também tem em casa uma boquinha lá que ele tem que sustentar, e é fundamental. Isso vai dando responsabilidade para o jogador, questão de amadurecimento. Então, tranquilo, ele fez uma boa partida novamente, já tinha feito uma partida muito segura lá contra o Defensa. E espero que ele continue assim, né? Continue assim porque é um menino que é do Botafogo, tem tudo para ainda crescer bastante aqui no clube. Zé, hoje você poupou alguns jogadores, você falou que já estavam numa sequência muito longa de jogos, mas o João Paulo também não ficou no banco, ele não chegou a entrar no último jogo. Ele sentiu alguma coisa ou foi questão de dor, enfim? Não, o João Paulo, ele não jogou o último jogo, mas ele vem se esforçando muito no treinamento. E a gente resolveu dar um passo atrás, porque a ideia no final do ano passado era colocar ele aos poucos, foi o que aconteceu nas 2 últimas partidas contra Paraná Clube e Atlético Mineiro. No início do ano a gente tentou inverter essa lógica, começar jogando, ele tentar ir ao máximo que puder. Teve um desconforto há umas 3, 4 rodadas atrás, e nos treinamentos também ele tem se dedicado bastante. Preferimos deixar ele em treinamento com os outros e para que ele possa estar inteiro. A gente tinha a volta do Léo Valência, né? E também tinha a questão do Luiz Fernando que podia jogar por ali. A gente entendia que uma sequência de treinamento para eles poderia ser mais útil do que estar disponível por 10 ou 15 minutos no jogo de hoje. Valeu.